Amém, amados? Aqueles que buscam ao Senhor em primeiro lugar, né, Sueli? De nada tem falta. É como eu falei, busca em primeiro lugar, né, Sueli? O reino de Deus e a sua justiça. Todas as demais coisas o Senhor acrescenta. Amém? Eu disse que vai fazer fila, né? Para testemunhar. E já está começando a fila, amados. Eu hoje poderia contar um testemunho, vou deixar domingo que vem. Também recebi uma bênção. Amém? Mas hoje é dia da Sueli. Obrigada, bispa. Não, aqui tá bom. Aí. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Meu nome é Sueli, tá? É a primeira vez que eu vim aqui na igreja foi em janeiro. Eu fui ministrada pela bispa e eu tenho um relacionamento assim, com Deus que é muito meu. E eu acho que Deus fala comigo. E a bispa ministrou e assim testificou tudo que Deus vinha falando para mim, né? Aí eu falei, bom, não estou ficando meio lelé. Meu apartamento, eu pus para vender o apartamento antigo em março do ano passado. Só que nesse meio tempo eu fiquei doente, aí foi passando o tempo, né? E não tive proposta nenhuma. Quando foi no final de fevereiro, eu brinquei com a bispa, eu trouxe até colinha, porque são muito específicas as datas, né? E Deus fala comigo muito através de datas. No final de fevereiro, eu tive uma proposta para o apartamento. Fiquei toda entusiasmada, porque eu queria vir para o Vitória Régia 2, que é onde a minha filha e o meu genro moram, e a bispa também, né? Então, para mim, era perfeito. E o processo continuou, o contrato, a pessoa foi em casa, viu o apartamento, eu comecei a procurar apartamento no Vitória Régia. No comecinho de março, estava tudo certo, né, para a venda do apartamento. E no dia 8 de março, o Senhor me deu uma palavra de manhã, que é Gênesis 12, quando ele falava para Abrão para sair da terra de Padã Arã e ir para a terra que ele ia mostrar. Então, assim, para mim foi uma testificação, caiu assim, né? Não, eu estou vendendo meu apartamento, já estava vendo outro apartamento aqui, o Senhor confirmou de manhã para mim na palavra, né, no dia 8 de março, certinho. Quantos anos tinha Abraão? 75 anos. Senhor, quantos anos eu tenho? 75. Então, é a testificação para isso aí. Ótimo. Aí a pessoa foi em casa à tarde, no apartamento. Nós tínhamos marcado para eu ver o apartamento que eu moro hoje em dia, no Vitória Régia, na semana seguinte, né? E no dia 11, que era para nós assinarmos o contrato, a pessoa ligou logo cedo para o corretor e falou para ele que não queria mais o negócio. Então, eu dei uma parada, porque eu falei, o Senhor falou comigo através da palavra, né? Testificou para mim, tinha testificado para minha filha outro apartamento que a gente estava vendo. E agora, como é que fica? Como é que fica o meu relacionamento com Deus? Que a primeira coisa que o inimigo quer colocar na cabeça da gente é que a gente não tem relacionamento com o Senhor, mas a gente tem. Se a gente busca o Senhor, se a gente vai na palavra, se a gente lê, se a gente fica, Senhor, fala comigo, mesmo que possa parecer esquisito para as pessoas, a gente tem um relacionamento com o Senhor. E de dia 11 de março para frente, não aconteceu mais nada. E o Senhor continuava falando para mim em Gênesis 12. Diversas vezes ele ia falando comigo em Gênesis 12. Às vezes eu comentava com o Rogério e com a Elaine. E até eu comentar com eles o que o Senhor falava comigo, parecia assim meio absurdo, né? Não, ela não está falando com Deus. Deus não está falando com ela. Mas eu continuei, o Senhor foi falando.
No dia 27 de maio, eu recebi uma outra proposta para o meu apartamento. E a pessoa veio, olhou o apartamento, gostou, né, o antigo apartamento, e falou, olha, se eu fizer negócio vai ser rápido. Falei, tudo bem. Aí passaram-se os primeiros dias e nada de a gente ter uma resposta. Nesse meio tempo, né, eu comecei a conversar com a bispa, e eu falei para o senhor, eu vim aqui no Vitória Regia, eu gostava muito do Vitória Regia, e eu falava, senhor, eu quero para um ministério, porque até então eu estava fora do ministério, onde eu possa ter liberdade de adorar o Senhor, onde eu possa ter liberdade de adorar o Espírito Santo. Foi meu primeiro pedido para Deus. Depois disso, nesse meio tempo da proposta, eu vim um dia no Vitória Regia e eu falei assim para o Senhor, seria tão mais fácil para o Senhor, que, né, pode tudo, o Senhor me faz vender meu apartamento, o Senhor faz eu comprar outro apartamento aqui, aí eu vou para a igreja, não tem mais problema de eu ir para a igreja, eu solucionei tudo. Mas passaram-se os dias e não acontecia nada, né? No dia 3 de junho, eu recebi um telefonema, a pessoa interessada comprou meu apartamento, né, fez uma proposta, não era o que eu queria, mas a gente colocou para Deus, era o valor que Deus queria. E aí começamos a pensar onde que eu vou morar, porque eu tinha prazo para sair do apartamento, uma multa meio pesada se eu não saísse. E por, né, amor de Deus, aquele apartamento que eu ia ver da primeira vez, que nós tínhamos gostado, estava à venda. E eu vim no dia 8 de junho, eu vi o apartamento, o dono estava lá, aliás, nem estava lá o dono, a corretora estava, eu fiz uma proposta na hora, que a minha filha ficou olhando assim para a minha cara, né, como você já faz a proposta assim, fiz a proposta, o dono aceitou, eu sei que assim, do dia 8 de junho ao dia 8 de julho, que foi quando eu mudei para cá, tudo aconteceu. Só que nisso tudo tem uma coisa muito importante. Quando eu pedi para o Senhor que eu queria vir para um lugar onde eu pudesse levantar as minhas mãos, onde eu sentisse a presença do Espírito Santo, onde eu pudesse louvar o Senhor, conversando com a bispa falou para mim assim, você não quer entrar para a nossa igreja, ser membro da nossa igreja? Bora? Falei, bora. E vim, e no dia 2, bora. Somos jovens. E eu vim no dia 2 de junho, membrei aqui na igreja, e foi um dia muito importante para mim, porque no dia 2 de junho, fazia 2 anos que o Senhor tinha me dado um livramento de morte. Então, assim, Deus vem fazendo na minha vida de uma maneira extraordinária. E quando eu membrei aqui, eu ainda não tinha resposta da venda do meu apartamento. E aí eu falei para o Senhor, Senhor, eu não sei como vai ser, porque eu ainda moro longe, mas eu sei que eu vou. É como Josué, quando o Senhor falou, pisa no Jordão. Pisou no Jordão, Deus abriu. Então, muitas vezes a gente precisa pisar para o Senhor abrir. E aqui estou eu, feliz da vida, aqui no nosso ministério, né? Lá no Vitória Regia 2, meu apartamento é uma gracinha, bem pequenininho, mas é uma gracinha. E foi um mês assim, que foi um estresse. Se não fosse a ajuda do Rogério, a ajuda da Elaine, à frente de tudo, realmente eu não teria conseguido nada, né? Mas o mais importante, bispa, é que eu estou aqui hoje, feliz, né? E o que eu posso falar para o Senhor, além da gratidão, o que eu falo para o Senhor? Não era meu tempo, na primeira vez. O Senhor é gentil, o Senhor é delicado,
O Senhor respeita o tempo de cada um, mesmo que a vontade da gente seja assim, ó, eu quero agora, Senhor, mas não é o tempo dele. Ele é minucioso nas coisas, ele sabe das necessidades da gente, ele sabe o que a gente precisa e ele, acima de tudo, ele respeita a gente, ele respeita o tempo da gente. E o que nós damos para ele? Nós respeitamos o Senhor? O tempo dele nas nossas vidas? Ou a gente quer tudo para hoje e para agora? Né? Então, hoje, assim, eu quero compartilhar com vocês, porque o nome do Senhor tem que ser glorificado, tem que ser exaltado, e que seja assim... eu mudei com 75 anos. E eu vim completar 76 anos aqui no Vitória Regia. Né? Então, saí com 75, vim com 75, agora estou com 76. E não sei quanto tempo de vida o Senhor tem para mim, não sei quanto tempo Ele vai me dar para curtir. Ele veio com mimos especiais, mas eu sei que, e o que eu peço, que seja para louvor e glória do nome dEle. Que o meu lar seja a casa do Senhor. Obrigada. Eu não precisei da colinha. Glória a Deus. Agora eu tenho uma vizinha, que eu vou tomar café na casa dela. Eita, glória. E ela vai na minha também. Gente, como Deus é bom. Essa madrugada, o Senhor me acordou e falou assim comigo: pega um papel, uma caneta, mas acho que eu não trouxe, deixa eu ver. E anota. Trouxe. E anota que eu vou te passar algo. Olha como foi, não estava programado de eu passar aqui para a igreja, mas diante do testemunho dela, eu preciso passar. Igreja, o Senhor falou assim: eis que nenhuma das minhas profecias sofrerá mais demora. Tudo que eu vos preveni se cumprirá. Ela falou do tempo, que Deus tem um tempo determinado, mas o Senhor manda dizer, tudo que Ele te prometeu não vai demorar. Eu logo já peguei e tomei posse. Eu estou doida para contar, mas semana que vem só. E é isso, Deus está fazendo tudo por mim e por ti. Nós precisamos somente crer, priorizar o reino, amados. Porque Deus não vai te abençoar, eu estou falando financeiramente mesmo, foi uma bênção financeira também, né? Não só espiritualmente, emocionalmente, mas financeiramente também. O Senhor tem colocado neste lugar a prosperidade, amados. Essa terra aqui é fértil. E depois do culto, eu vou aproveitar aqui, eu quero que os membros participem de uma reunião, que eu vou dar uma posição do nosso caixa. E para honra e glória do Senhor, com os dízimos que entrou. Amado, você vendeu uma propriedade? O dízimo é do Senhor. E com esse dízimo, nós dobramos o caixa. Eita glória! No dia que nós tiramos aqui, né, a oferta para construção, é um caixa para a reforma da igreja, né, melhor dizendo, não é reforma, é uma amplitude da vida, amplitude da igreja, para ampliar esse lugar, amém? E no dia ficou 60% a mais do que o caixa, né? Os membros, alguns já sabem, outros não. Então, eu quero posicionar os membros, amém? Após o culto, fiquem, que você vai ser posicionado. E, para ter transparência, amados, amém? Eu acho que tudo tem que ser feito com muita transparência, com muita confiança. É verdade ou não é? Porque Deus se agrada dessas coisas, amém? Então, esse é o momento em que nós vamos semear na casa do Senhor, tá bom? Não é a oferta principal aí
da reconstrução, mas é a oferta para nós mantermos esse lugar, amém? Se você não sabe, nós pagamos 2 aluguéis aqui, do salão aqui de cima e o salão de baixo, e todos, impostos, IPTU, luz, né? Água, para manter esse lugar, aparelhos, né? Você vê, os meninos foram lá, compraram esse baixo, quanto foi o baixo? 2.600? Eu esqueci, mas é por aí. Só um baixo, né? Então, tudo demanda, amados. Não é só a igreja. É qualquer sociedade, qualquer comunidade demanda recursos. Amém? E esse é o momento em que nós vamos ofertar ao Senhor. E o Senhor me levou lá em 1 Reis. Uma palavra muito conhecida, quero ser breve, porque só o testemunho já foi algo que incentiva nós priorizarmos o reino, incentiva nós amarmos a obra de Deus, amém? Mas projeta aí para mim, 1 Reis, o livro, né? Capítulo 17. 9. Diz a palavra de Deus: expõe-te, vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei que uma mulher viúva que te dê comida. Deixa eu contextualizar. Uma mulher viúva, nessa época, ainda que na época de Jesus, não é a mesma viúva dos dias de hoje. Porque uma viúva dos dias de hoje, ela tem todo o respaldo do governo, através do seu marido e também através do próprio, como que chama? Do próprio governo. Amém? Essa viúva não tinha nada. Governo não tinha nada a ver com viúva aqui. Então, ela se levantou e foi a Serepta. Chegando, ele se levantou, né? Aqui no caso o profeta Elias. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele chamou e lhe disse: traze-me, peço, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscar, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão, feito pela tua mão. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para eu e meu filho comê-lo, e morreremos. Não tinha mais nada. Elias então disse: não temas. Nosso problema é que a gente teme, né? Ah, mas se eu for dizimista, vai faltar. Ah, mas se eu ofertar mais um pouquinho, aí vai faltar. Esse é o nosso medo também. Talvez ela também pensou assim: eu vou dar para ele comer e meu filho, a última refeição. Vai e faze o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Aqui é uma tipificação, amados. Elias é um grande profeta do Antigo Testamento. E ele falou: faz para mim primeiro. Representante de Deus aqui na terra. Era a boca de Deus aqui na terra. Através de Elias, muitos sinais foram feitos. E ele fala: faz para mim primeiro. Parece que até assusta a gente, né? Se fosse eu já falava assim: tá bom, vai, me dá só um pouquinho de água. Mas o profeta, ele tinha
o poder como Jesus tem, né? Elias também é uma tipificação de Jesus Cristo. O poder da multiplicação, o poder da palavra. E aí Elias diz assim para ela, ó, porque assim diz o Senhor teu Deus, ó o profeta, vai usar a boca do profeta, tem profeta aqui? Eita, Deus tem honrado o que sai da minha boca, hein? Eu sou profeta do Senhor, mas ele diz assim, a farinha da tua panela não acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Não chovia há 3 anos e meio, pois Elias profetizou e a chuva caiu. E foi ela, segundo a palavra de Elias. Muitas vezes a gente não tem fé sozinha, mas confia na palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz, que Ele vai abrir as janelas dos céus e vai derramar a bênção sem medida, confia. Fé e confiança andam juntos. Se você disse que tem fé, mas não tem a obra, a sua fé é morta. Então, o último versículo, o 16 diz assim, da panela da farinha não se acabou, e da botija do azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Essa viúva, ela experimentou o poder da multiplicação. Nunca mais faltou o azeite e nem a farinha. Ela experimentou o extraordinário. Nunca mais houve falta de pão. Está entendendo? É por isso que a palavra de Deus diz assim, olha, o justo não mendigará o pão, nem a sua descendência, até a nossa descendência é abençoada. Quem crê nisso? Glória a Deus. Eu vou orar e você vai ofertar, e dessa oferta que você vai trazer ou depositar ali no Pix, tem um QR Code também, não vai faltar, amados. Parece loucura, né? Como é que eu vou tirar e não vai faltar? Porque o Deus que nós servimos é um Deus que multiplica a farinha, o azeite, o pão. Os peixinhos que o menino deu. Ai, meu Deus, dá vontade de pregar sobre oferta. Mas tá bom. Eu creio que você já entendeu. Nosso Deus não é devedor. Nosso Deus não falha. Amém? Abaixe tua cabeça, Pai. Nós queremos, Senhor, entregar cada dizimista dessa casa, cada ofertante. Meu Deus, o Senhor sabe, Senhor, que nós reconhecemos que o Senhor é o dono de tudo que temos, de tudo que somos e de tudo que viéramos a ser. Então, Senhor, que nunca, Senhor, o dinheiro venha a ser o nosso Senhor, mas que ele seja um grande servo para abençoar a tua casa, a tua obra. Nós abençoamos cada semente, e cada semente, Senhor, 1%, que o Senhor venha multiplicar. Nós abençoamos em nome de Jesus. Amém? Se você vai trazer em espécie, você pode trazê-lo, ou fazer aí, usando os recursos aí. Amém? Essa noite, nós vamos... eu quero depois também o ministério infantil, viu? Depois da reunião com a igreja, eu quero um particular com o ministério infantil. Tá bom? Depois avisa lá embaixo também, para elas ficarem. Amém? E hoje, meu filho, pastor Moisés, ele vai trazer uma palavra aos nossos corações. Eu tenho certeza que Deus já colocou no espírito dele, né? E que nós possamos ser tocados, amém? Eu costumo dizer que de tudo que eu e você precisamos é ouvir a voz de Deus. Quem quer ouvir a voz de Deus nessa noite?
Mais do que querer, quem precisa ouvir a voz de Deus. Eu preciso. E ele vai ser o porta-voz, né? O Senhor, ele usa o homem, ele usa a mulher, ele usa o jovem. Eu vou trazer uma criança. Quantos anos tem o Danielzinho? 8. Eu vou trazer uma criança, ele é sobrinho da Amanda. Já estou falando com os pais. E ele vai vir pregar, gente. É a coisa mais linda. Nós vamos marcar um encontro especial. E o Daniel vai vir pregar. Então, amados, nesses últimos dias da igreja na face da terra, Deus vai usar jovens, Deus vai usar crianças, Deus vai usar aquele que se dispor para ser boca de Deus na terra. E hoje a boca de Deus será o pastor Moisés. Amém? Eu gostaria que ele mesmo orasse com a igreja. Amém? A bispa agora é a segunda pregação. A bispa gosta de falar, né? Ela tem o dom multiplicado da fala. Lá em casa só ela fala. A gente só escuta. Não precisa nem falar. Mas meu Deus do céu, esse ventilador aqui tá bem gelado, não tá? Vocês estão com frio ou com calor? Nossa, minha mão tá gelada aqui, apaga até a fé da gente. Até o dom é esfriado com esse. Mas glória a Deus, vocês estão felizes? Amém. Eu creio que Deus ainda tem algo a mais para nos comunicar, falar com a gente, nos abençoar, nos direcionar, alinhar o nosso coração. Amém? Vocês estão felizes mesmo? Querem ouvir a palavra de Deus? Amém. Hoje o tema é Betel, a casa de Deus. Um lugar onde Deus habita. Sabe, Deus, por toda a história, por todo o trajeto bíblico, Deus, ele deixou muito claro a sua extrema vontade de habitar. O nosso Deus é um Deus que habita. Sabia disso? O nosso Deus, ele, por toda a história bíblica, ele sempre quis habitar num lugar. E convenhamos, o nosso Deus é o Deus de todo o universo, o Rei de toda a glória, o Deus que criou os buracos negros, as trilhões de galáxias. Mas Ele escolheu você, Ele escolheu a nós para vir e habitar, e morar, e fazer morada. Então o nosso Deus, Ele tem um anseio, um desejo de habitar, de relacionar, de se relacionar. E é por isso que estamos batendo numa tecla aqui nos nossos cultos, que não podemos viver a nossa vida e ser crentes consumidores, que estão a fim apenas de consumir um bom louvor, que por sinal foi muito bom hoje, consumir um culto onde tudo se interage, onde se comunica e fala, uau, que sensação. Nós não somos da sensação, e não podemos ser aqueles que buscam uma estrutura bonita, algo legal, algo gostoso de sentir. A presença de Deus é o que mais importa e é o que deve nos atrair. Porque o nosso Deus que habita, Ele se relaciona. E quando colocamos nossos olhos nele, nós começamos a entender que, cara, os meus problemas, as minhas necessidades, não tem mais tanto valor assim. Deus, Ele quer sim te abençoar, como foi pregado, financeiramente, um casamento, filhos, família, um emprego, enfim, te dar um bom descanso, final do ano, umas férias, Ele tem tudo isso para nós. Mas é um tanto quanto egoísta nós conhecermos o Rei da Glória
O Deus que chamou Abraão, Isaac, Jacó, que fez caminho no mar, que ressuscitou morto, que derrubou muralhas. E agora eu conheço Ele, mas eu só quero aquilo que me pertence. Aquilo que é meu, o meu conforto. Convenhamos, é um tanto quanto egoísta. O nosso Deus quer se relacionar. Ele quer nos levar a esse cenário onde a intimidade, a comunhão com Ele é o que mais importa. E o resto de todas as coisas apenas serve para o louvor e a glória dEle. Quando começamos a colocar Deus no centro de todas as coisas, e entendemos que essa é a sua vontade, o Deus que quer habitar, que quer morar, que quer se relacionar, quando entendemos isso, o resto se torna tudo secundário para a glória de Deus. O nosso serviço, o casamento, família, amizades. Afinal, Ele é o centro de todas as coisas. Amém? Então o tema de hoje é Betel, a casa de Deus. Abra para mim, por favor, Gênesis 28, capítulo 10. Todos acharam? Quem achou, diga amém. E quem não achou, diga misericórdia. Piadinha de pastor sem graça. a partir do verso 10 diz: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia se posto. Tomando uma das pedras do local, colocou-a sobre a cabeça para deitar-se. Ali sonhou que havia uma escadaria que se erguia da terra, cujo topo alcançava os céus, e pela qual os anjos de Deus subiam e desciam. Acima dela, em pé, estava o Senhor, o qual lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o seu pai, e o Deus de Isaque. Darei a você, a sua descendência, a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de você e sua descendência. Eu estou com você e cuidarei de você onde quer que vá, e trarei de volta esta terra. Não deixarei enquanto fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvidas, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Com muito medo ele disse: Temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se cedo, pegou a pedra que havia posto sobre a cabeça, colocou-a em pé como uma coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu àquele lugar o nome de Betel, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Amém? Uau, isso é incrível, é um dos episódios mais maravilhosos da Bíblia. Porque aqui conta que Jacó, peregrinando, fugindo do seu irmão Saul, que ele havia tomado a primogenitura, a bênção. E então ele chega e dorme, e ele tem esse sonho maravilhoso, onde os céus se ligam com a terra. E eu creio que ele passou o resto da vida dele movido por essa visão. Um Deus que quer se relacionar. E sabe, às vezes nós, crentes, vivemos nossa vida na expectativa de um dia irmos para o céu. Sim ou não? Um dia eu vou para o céu, quando eu morrer. E a gente começa a criar uma teologia
um tanto quanto escapista. O que é uma teologia escapista? Alguém faz ideia? A gente se torna um crente que enxerga tudo como um escapatório. Eu quero escapar deste mundo. Nossa oração é: volta logo, Jesus, porque eu quero ir embora daqui. Não porque eu quero sua presença. A gente às vezes ora, Maranata, vem Jesus, só para irmos para um lugar onde as ruas são de ouros. Verdade? Onde eu tenho uma casa que Deus preparou para mim e aonde eu não vou ser mais pobre. E aonde eu não vou mais, nas piores das análises, onde eu não vou precisar mais nem usar um smartphone. Vou ter um iPhone. Uma teologia escapista. Eu quero escapar daqui. Aí vem o sofrimento, vem as tribulações. Eu só quero escapar daqui, Jesus. Pelo amor de Deus, amanhã é segunda-feira, eu não aguento mais acordar às 6 horas da manhã, pegar um ônibus, metrô lotado e trabalhar para ganhar um salário mínimo. Volta logo e me tira desse sofrimento. Uma teologia escapista. Se nós clamamos Maranata, não é porque queremos rua de ouro, é porque queremos Jesus. É porque queremos a presença dEle mais viva e mais real e vivermos a plenitude do nosso relacionamento com Ele. E o que essa visão aqui, primeira coisa que a visão nos mostra é que Deus quer encher essa terra com a vida do céu. Que nós podemos experimentar o poder futuro agora no presente. E que eu não preciso ficar esperando algo acontecer. Nós podemos e Deus quer nos fazer experimentar de um poder futuro agora no presente. E a pergunta que eu faço é: o que você tem experimentado? O que você tem vivido? Qual é o seu nível de relacionamento? Ou o nosso nível de relacionamento? Não queremos ir para a igreja apenas para benefício próprio. Algo Deus tem a mais para nós. E sabe, algo também maravilhoso que acontece, quando ele tem a consciência da presença de Deus, as promessas se voltam. Quando ele cai em si e a presença de Deus está ali notória, as promessas de Deus voltam à tona. Às vezes estamos nos esquecendo das promessas. Jacó aqui estava fugindo com medo do seu irmão. Acho que está dando um probleminha aí, né? Lourhanes, cola mais. É a internet? Então aqui, Jacó fugindo da presença do seu irmão, quando ele encontra a presença de Deus, as promessas voltam à tona. E as promessas de Deus, escuta aqui, as promessas de Deus devem ser o nosso combustível. Deve ser aquilo que nos norteia. Não podemos ser norteados por aquilo que o mundo está pregando. Não podemos ser conduzidos por aquilo que conduz o mundo. E o que conduz o mundo? É o que conduz o mundo, todo mundo. E nós, ao invés de influenciarmos o mundo, estamos sendo influenciados por eles. Alguém fez assim para mim, ó. E eu já preguei aqui um dia que o que conduz o mundo é: vença na vida. Se mate de trabalhar e ganhe muito dinheiro. Sim ou não? Só se for um hippie, um rastafari que não está nem aí e não quer dinheiro.
Mesmo assim faz os negocinhos dele para vender, mas que de alguma forma querem vencer na vida e serem alguém. São conduzidos por isso, movidos por isso. E nós às vezes, sem a consciência da presença de Deus, sem a consciência de que o Deus que servimos não é um Deus que te fala, vença na vida, minha filha. Não é. O Deus que fala vença na vida, sabe qual que é? Jesus chama esse Deus de Mamon. Vença na vida, ganhe muito dinheiro e seja movido por isso. Agora o nosso Deus de Abraão, Jacó, Isaac, ele diz, vença na vida, vença o mundo, não no mundo. Porque tudo que é no mundo, a cobiça da carne, cobiça dos olhos e a soberba da vida. É o que a palavra de Deus diz, tudo que é no mundo, cobiça da carne, cobiça dos olhos e a ostentação de bens, soberba da vida. Tudo isso o apóstolo João fala, não vem de Deus e perece, mas aquilo que vem de Deus, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então eu sou movido, nós somos movidos, não por vencer na vida, mas por vencer a vida, por vencer tudo isso que há no mundo. Aí Jacó fala, depois que acorda, o Senhor estava aqui, eu nem me dei conta. Sabe qual que é o nosso problema como o do Jacó? Não temos a consciência da plenitude da presença de Deus. Nós acordamos, trabalhamos, lutamos atrás do dinheiro, sem ter a consciência que a presença de Deus está em todo lugar conosco. E é o que muda, é a presença é a consciência. Então, quanto maior for a nossa consciência da presença de Deus, maior vai ser o nosso nível de intimidade. Vai ser maior o nosso nível de poder, de ousadia, de se mover debaixo dessa atmosfera. E essa visão de Jacó se cumpre lá em João 1, não precisa nem abrir. Em João 1, quando conta a história que Jesus está chamando alguns discípulos, chama Felipe, e Felipe chama Natanael. Quantos aqui sabem dessa história? E quando Natanael vê Jesus, Jesus fala, eis aí um verdadeiro israelita. Natanael fala, mas você me conhece, Jesus? Jesus fala, eu te vi na figueira, antes de Felipe te chamar. Natanael fica maravilhado com aquilo, ele fala, realmente tu és o filho do Deus vivo, o rei de Israel. Aí Jesus responde para ele, você crê porque eu te falei que eu te vi antes? Aí Jesus conclui falando, você verá os céus abertos e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui Jesus estava ligando aquilo que Jacó antes havia visto. Então Jesus, em seu sacrifício, ele abre os céus para que possamos ter acesso aos céus. Nós temos acesso. Quando os discípulos perguntaram a Jesus, como eu devo orar? Jesus responde, ore assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificamos o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, na terra como é nos céus. Então Jesus nos dá essa autoridade de ligar aquilo que é no céu na terra. Mas não temos essa consciência. Porque às vezes perecemos, estamos passando por diversas coisas e não estamos nos posicionando nessa região. Nós somos muito terra. E é no mundo espiritual onde tudo acontece. É no mundo espiritual que tudo acontece, que tudo se move.
Se Deus abrisse a nossa visão agora, com certeza viríamos um monte de anjos, espíritos ministradores aqui, que hão de servir a gente. Então nós temos acesso. Algo aconteceu quando Jesus morreu naquela cruz e falou: está consumado, o véu rasgou. E nós podemos entrar, nós podemos acessar. E o que o Espírito está querendo nos ensinar é: aprenda a viver na terra com os recursos do céu. Aprenda a viver na terra com os recursos dos céus. E para isso precisamos renovar nossa mente e entender qual que é a vontade de Deus. O que é aquilo que eu tenho nos céus? Porque a palavra de Deus diz, é um mistério, mas a palavra de Deus diz que morremos e estamos ressuscitados com Cristo nas regiões celestiais. Então a pergunta é: o que eu tenho na região celestial em Cristo? Qual é a minha autoridade neste lugar? E às vezes o diabo sambando na nossa frente, nós cheios de autoridade, posicionados em Cristo na região celestial, em glória, e não agimos como quem tem autoridade, porque sem a consciência. Não sei aquilo que eu tenho, portanto não sei o que eu faço. Sabia que não saber o que você tem é igual não ter nada? Sabia disso? Não ter a consciência daquilo que você tem ou daquilo que você é como se você não tivesse nada. E conta uma história de Charles Spurgeon, um dos pregadores reformados, chamado Príncipe dos Pregadores. Ele um dia foi pregar o evangelho para uma senhora que estava quase morrendo, já muito idosa, e ela morava numa casa muito velha, desabando. Então Charles Spurgeon começa a pregar o evangelho para essa senhora, e ele analisa na parede, em uma daquelas paredes quase caindo, um quadro contendo uma escrita. E Charles Spurgeon, aquele quadro chama a atenção dele, e ele pergunta para a senhora: do que se trata esse quadro? Uma história verídica. E a senhora, ela fala que se tratava de uma escrita que ela sempre trabalhou numa casa de uma senhora inglesa muito rica, e quando essa senhora morreu, ela não tinha ninguém, não tinha nada, e acabou dando essa escritura, esse papel para essa senhora, e ela, tendo aquela outra senhora em muita estima, guardou e colocou num quadro, como lembrança, uma memória. E Charles Spurgeon fala: eu posso levar e analisar do que se trata isso? E então Charles Spurgeon analisa, e ele vê que se tratava de uma herança. E Charles Spurgeon fala que nós somos, muitas vezes, da mesma forma, temos um testamento que nos garante aquilo que temos, aquilo que Ele nos deu, a garantia, a herança. E sabe onde ela está? Guardada numa gaveta, e a gente nem usufrui dela. Temos autoridade. Lá em Mateus 16 conta a história que quando Jesus e os seus discípulos chegam em Cesareia de Filipe, Jesus pergunta: quem os outros dizem quem eu sou? Os discípulos: alguns dizem que você é uma espécie de João Batista, Elias, Jeremias ou qualquer um dos outros profetas. E Jesus pergunta: e vocês? Quem dizem que eu sou? O que eu sou para vocês? Pedro, cheio de ousadia, ele responde: tu és, vamos lá,
Tu és o Filho do Deus vivo. Os outros, eu não sei o que o mundo pensa ao seu respeito, mas nós sabemos que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus responde: ok, Pedro, essa revelação é certa e foi dada por Deus, e eu vou te dar as chaves do reino dos céus, e tudo que você ligar será ligado, tudo que você desligar será desligado. Sabe, a nossa autoridade começa por uma perspectiva diferente, por uma revelação mais exata de quem Jesus é. É daí que vem a nossa autoridade, porque para muitos crentes Jesus é o cara que abençoa, é o cara que vai me dar um emprego, é o cara que vai me dar uma namorada. Sim ou não? Para muitos de nós, Jesus, vou para Jesus para quê? Para que ele falaram que ele é bom e abençoa, dá emprego para os outros. E tudo que você pedir para o cara lá de cima, ele vai te dar. Isso é teologia da Xuxa. Tudo que você pedir para o cara lá de cima, ele vai te dar. Mas e para vocês, quem eu sou? Jesus e Pedro fala: Tu és o Cristo, o prometido de Israel, aquele que um dia, quando eu coloquei meus olhos, não tenho mais para onde voltar. Não tenho mais para onde voltar, uma vez que eu coloquei meus olhos em Ti. Não faz mais sentido. Faz mais sentido quando temos essa revelação exata de quem Ele é. Às vezes nos meus momentos de oração eu só me imagino sem Jesus. Não dá, não faz nada mais faz sentido. Não faz sentido mais ir para a praia, não faz mais sentido nada ter filhos, juntar dinheiro, não faz mais sentido sem Ele. Mas quando Ele é o centro, tudo começa a convergir. Aí faz sentido ir para a praia. Você chega no mar e fala: uau, se isso aqui já é lindo, imagina no céu que o mar é como cristal. Te darei a chave. Temos a chave. Quando temos a revelação de quem Jesus é, nós temos a chave para o reino dos céus. Então o que você tem ligado e o que você tem desligado? Está precisando de algo? A sua vida financeira está impedindo com que você tenha, com que você tenha a sua vida confortável, que Deus quer que tenhamos? Comece a ligar aquilo que você tem no céu. A sua vida conjugal está em tormento? Começa a ligar e desligar coisas que não procedem de Deus. Só que eu gosto muito desse Mateus capítulo 16, que Pedro uma hora está lá no alto, e em pouco tempo ele se encontra lá embaixo. É tipo algo muito extremo. Uma hora Jesus fala para Pedro: eu te dou a chave do reino dos céus. Aí Pedro fala: uau, tenho a chave? Eu sou o bonzão? Ok. Aí após esse momento, Jesus começa a falar que vai para Jerusalém e vai ter que sofrer e morrer. Pedro, com as chaves do reino, fala: Jesus, começa a repreender Jesus. E quantas vezes nós, com aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, a gente não começa a repreender, pregar para Jesus: Deus, mas não é assim que se faz. Jesus fala para Pedro: Pedro, para trás de mim, Satanás. Então, uma hora
Pedro, tu és pedra, eu vou edificar minha igreja, você vai ser uma pedra que vai ajudar, você tem a chave do reino para ligar, desligar. Daqui a pouco Pedro, uau, é isso? Aí Jesus, eu vou morrer, eu vou padecer, os líderes religiosos vão me matar. Pedro, isso nunca vai te acontecer. E Jesus fala, Pedro, para trás de mim, porque você não pensa nas coisas de Deus, mas dos homens. Sabe, às vezes temos toda essa autoridade, as chaves do reino nas nossas mãos, mas não conseguimos acessar aquilo que é nosso, aquilo que Deus tem para nós, porque não estamos pensando nas coisas do alto. Vocês estão me entendendo? Tá dando para entender? Cheios de autoridade, cheios de poder, posicionados em Cristo nas regiões celestiais, mas pensando nas coisas terrenas dos homens transitórias. E com Deus, tipo, filho, o que eu tenho para você é algo muito maior, muito mais excelente. O sucesso que Deus tem para nós não é um sucesso segundo ao mundo, é um sucesso duradouro, sustentável. Sucesso é viver aquilo que Deus tem para minha vida, com muito ou com pouco. Se Deus quer me abençoar financeiramente, amém, mas se essa não for sua vontade, sucesso é estar no centro da sua vontade, é fazer parte dessa casa de Deus, o lugar onde os céus colidem, o lugar onde o céu se torna presente. Então aonde que é o céu? Onde é a casa de Deus, Moisés? Aonde Deus se faz presente. É aonde Deus se faz presente. Então não importa como está a situação da sua casa, não importa como está a situação da sua própria vida, a diferença é onde Deus se faz presente. Muda todo o cenário, muda tudo. Então basta começarmos a pensar nas coisas do alto, onde Cristo está sentado e onde a nossa vida está escondida. Mas como somos muito terra, não conseguimos acessar aquilo que é nosso. A herança está lá, guardada num quadro, bonitinho, guardadinho. Eu sei que é verdade, a Bíblia fala que Deus nos ressuscitou com Cristo, nos fez ascender nas regiões celestiais. Eu sei disso, está escrito, Efésios 2. Mas isso não tem efeito nenhum nas nossas vidas. Deixa lá. A palavra de Deus diz que eu carrego o Espírito Santo em mim, mas tá lá, não faz efeito nenhum no meu dia a dia. No máximo no culto, que eu dou uma sapateada e eu sinto um arrepio gostoso. Não, Deus não nos selou com o seu Espírito. Uau, olha essa verdade. É a tal da consciência. Deus está e eu nem sabia, como Jacó falou. Ou às vezes a verdade está na nossa mente, no nosso intelecto, mas ainda não desceu para o Espírito. Cara, como assim? Ele me selou. É um selo que está em mim. Em nós temos o Espírito Santo morando, habitando. E para onde eu vou, o Espírito está junto. O que quer que eu faça, o Espírito está junto. Quando eu acerto, o Espírito Santo está lá, sorrindo. Mas quando eu falho, ele se entristece. Uau! Isso começa a nos dar temor. Porque quando Jacó teve aquela visão, ele fala: temível é este lugar. Então quando carregamos o temor do Senhor, quando a consciência da presença é maior. Quando a consciência, quando eu entrei nesse culto aqui, nessa igreja, nessa comunidade, antes de qualquer pessoa chegar, ou já a presença de Deus já estava. Quando eu sair daqui, estiver na minha casa, com minha esposa, a presença estará. Temível é este lugar. E que lugar? Somos nós. É o lugar onde o céu colide com a terra. É onde há um acesso sobrenatural.
acesso sobrenatural. Então Pedro não queria que Jesus sofresse. Jesus fala, é necessário sofrer, porque o acesso desse reino, quando acessamos esse reino, escute isso, quando acessamos esse reino é um reino de ponta cabeça. Sucesso para o mundo, olhando para o reino de ponta cabeça, não lê sucesso, vê loucura, muitas vezes. Mas o reino do qual fazemos parte é um reino de ponta cabeça. É um reino de ponta cabeça. E muitas vezes tribulação, muitas vezes o sofrer é lucro. O passar necessidade é lucro. Um dos capítulos mais inéditos da Bíblia, quando conta sobre o apedrejamento de Estevão. Estevão entendeu, entrou, pegou a chave, começa a pregar para os líderes religiosos, denunciar o pecado deles. Os líderes, os saduceus, os fariseus, começaram a ranger os dentes e começaram a apedrejar o garoto, o primeiro mártir da igreja. Quando começaram a apedrejar, antes de morrer, a palavra de Deus diz que Estevão, aquele jovenzinho, ele olha para o céu e ele fala, eu vejo os céus abertos. Quando os céus se abrem? Quando é que os céus se abrem? Quando estamos passando por momentos de lutas, mas mesmo assim não renunciamos. Quando o céu se abre? Quando renunciamos os procedimentos vergonhosos do mundo. É assim que os céus se abrem. Quando não queremos viver o padrão deste mundo, mas renovados pelo Espírito Santo. Queremos viver um modo novo. E eles começaram a apedrejar Estevão, cheio do Espírito Santo. Quando ele vê os céus abertos, o Filho do Homem, Jesus, de pé, ele começa a orar, Pai, não os considere culpados por esse pecado. Sabe outra coisa que a consciência da presença de Deus faz em nós? Agir como Jesus. Ele começou a contemplar a beleza de Jesus. E o que Jesus fez quando estava sendo crucificado? Perdoe-os. Não os considere culpados deste pecado. Agora Estevão, olhando para Jesus, olhando sua glória, ele fala a mesma coisa. Agora não os considere culpados. E é isso que acontece conosco quando somos cheios do Espírito Santo. Quando começam a nos apertar, nos espremer, o que sai? O que sai de você quando está passando por lutas financeiras, conjugais, ou quando alguém pisa no seu calo? O que sai? Quando aperta você, o que tem saído? Eles começaram a apertar Estevão. O que saiu? Jesus. Jesus. Então, o segredo é contemple. Contemple a beleza de Jesus. Se relacione. Ore. Quanto tempo faz que não oramos uma hora? Quanto tempo faz que não abrimos um jejum buscando a presença? Mas não, quero um jejum. Na melhor das hipóteses, jejuamos porque queremos que o nosso chefe nos dê um cargo superior, então vou abrir esse jejum. Isso não é jejum. Isso não é jejum. Isso é uma promessa. Para que jejuamos? Porque queremos o noivo. Jesus fala, um dia um noivo será tirado e vocês jejuarão. Por quê? Porque queremos o noivo. Queremos o noivo, somos movidos pelo noivo. Ele é o nosso noivo, Ele é o nosso amor maior. Vocês estão me entendendo? Para encerrar, Hebreus capítulo 12, 22. Este é o lugar temível, a presença de Deus, que ao mesmo tempo
temível, ela também é doce. Ela nos conforta. Hebreus capítulo 12, a partir do 22. 12:22. Diz: vocês, porém, chegaram ao monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. A palavra de Deus está dizendo que estamos neste lugar, a Jerusalém, a nova Jerusalém, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares e milhares de anjos em alegre reunião. Uau, até os anjos se alegram quando nos reunimos. Até os anjos anseiam olhar para o mistério de Deus que estava oculto, mas foi revelado, que é Deus agora habitando em nós. Sabia que os anjos não sabiam do plano eterno de Deus? E Deus pega um homem, uma mulher em forma do barro, um ser pecador que estava morto, e agora ele vivifica, regenera e coloca o seu espírito dentro dele. É coisa que até os anjos estão alegres. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, se alegre por causa disso. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos os homens, ao espírito dos justos que foram aperfeiçoados. Mas como assim, Moisés? Eu sou tão... Como você está falando que eu sou a casa, o lugar onde Deus habita? Fomos aperfeiçoados. Aperfeiçoados por Ele. Chegamos a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. Tomem cuidado, ou alerta, para não rejeitarem aquele que fala, pois como não escaparam os que recusaram a ouvir quem os advertia, a quem nos adverte nos céus. Desculpa, vou ler de novo. 25, tomem cuidado para não rejeitarem aquele que fala, pois como não escaparam os que se recusaram a ouvir quem os advertia na terra, muito menos nós, se rejeitarmos aquele que nos adverte nos céus. A voz dele naquela ocasião abalou terra, mas agora promete: uma vez mais abalarei não apenas a terra, mas também os céus. As palavras uma vez mais indicam a remoção das coisas mutáveis, isto é, das coisas criadas, de forma que permaneça o que é inabalável. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é um Deus fogo consumidor. Recebemos um reino inabalável, e a palavra de Deus está dizendo que Ele vai fazer tremer tanto serra como terra, para que tudo aquilo que é abalável se mostre como abalável. E a nossa fé também pode fazer parte disso. Deus está abalando até mesmo a igreja para mostrar quem é de fato filho de Deus e quem não é. Uau, isso é muito forte. Deus está abalando. A palavra de Deus diz, 1 Pedro, que Deus fala que o juízo de Deus começa pela casa de Deus. Então algo está sendo abalado para que permaneça aquilo que é inabalável, aquilo que é verdadeiro. Então um alerta para nos causar temor, que a nossa fé seja verdadeira. Que a nossa fé não seja abalada com o mundo, com a perseguição que vai se levantar. Se de fato recebemos esse reino inabalável, nada mais nos para. Nada mais nos para.
Se você pudesse, coloque de pé no seu lugar. Eu quero te incentivar a viver todos os dias da sua vida com o senso da presença de Deus. Entendendo o seu propósito, entendendo a vontade daquele que te criou. Olhando e vivendo, não da terra para o céu, mas do céu para a terra. Escute isso.